O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está aqui no capítulo 3 de São João, na conversa de Jesus com Nicodemos na madrugada, em que Nicodemos vai ao encontro de Jesus e começa dizendo, Senhor, sabemos que tu vens da parte de Deus, ninguém faz, ninguém realiza os sinais que tu realizas se Deus não está com ele. E aí começa um grande discurso de Jesus para Nicodemos. E esse capítulo 3 do Evangelho de São João tem como pano de fundo o sacramento do batismo, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Depois nós vamos, a partir de sexta-feira, pular na leitura que fazemos do Evangelho. Nós já vamos lá para o capítulo 6 de São João, que é o capítulo que fala sobre a Eucaristia, que aí vai de sexta agora até o outro sábado, para depois lermos o capítulo 10 de São João, que é o Bom Pastor. Então, o batismo, a Eucaristia e o sacerdócio. Nós vamos fazer leituras, estamos fazendo leituras nesse tempo da Páscoa, que não é página a página do Evangelho, mas são temas do Evangelho, para nos dizer onde e como o ressuscitado está conosco, na Eucaristia, no batismo e através dos sacerdotes. Nós não lemos esse iniciozinho de Evangelho, por causa da solenidade de Nossa Senhora que acabou caindo na segunda-feira. Mas esse texto é bastante famoso e clássico. Fala da iniciativa de Deus, que resolve todas as coisas para nós. E aí tem que ter a nossa correspondência. É muito interessante que Jesus hoje, na mesma fala, vai dizer para Nicodemos que ele não veio condenar, veio para salvar, mas que existe um julgamento. Existe um julgamento. A gente poderia pensar assim, mas se veio para salvar e quer salvar todos, era melhor ele nem fazer esse julgamento aí, Passa pano aí para todo mundo, dá uma canetada aí, anistia todo mundo. Acontece, meus irmãos, que Deus é amor, e amor com amor se paga. Deus é amor e nos fez a sua imagem e semelhança. Deus não nos fez um robô, Deus não nos fez animal, bicho, Nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós temos a liberdade e a transcendência. Portanto, a gente se devolve ou não se devolve. Se não fosse assim, não seríamos imagem e semelhança de Deus, Não teríamos a alma. Então, ao mesmo tempo que ele diz, eu vim para salvar a todos, ele também acaba de anunciar, haverá um julgamento, e o julgamento vai ser esse aqui, Esse aqui vai ser o critério das coisas. Mas a primeira parte do Evangelho, então, fala da iniciativa de Deus em relação a você e a mim, gratuita e misericordiosa, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, doou o seu Filho, e o seu Filho aceitou ser dado e doado, para que não morra a morte eterna, o inferno, a perdição, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. O que crer em Jesus nos dá? Dá a vida eterna. Esse aqui é o benefício eterno do crer em Jesus. Aí continua dizendo, de fato Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo já está condenado, não precisa Jesus vir fazer isso.
Mas para que o mundo seja salvo, então aqui já começou um movimento. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo venha a ser. Então não é. Para que o mundo seja salvo. Então não é. Para que o mundo seja salvo por Ele. Então a salvação existe, a salvação é possível e ela é uma pessoa, Jesus. Como é que acontece a salvação? Acontece por Ele. Daqui a pouquinho na missa o padre vai erguer o corpo e o sangue de Cristo e vai dizer: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então, meus queridos, a salvação é em Jesus, por Ele. Ele é instrumento e meio dessa salvação. Nós precisamos nos unir a Jesus. Como é que se une a Jesus? Continua Jesus dizendo a Nicodemos: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Quem nele crer. Portanto, eu preciso crer, é a adesão da fé, professar a fé. Agora, crer nele, por óbvio, não é crer nele como um ser, um personagem da história. Não é crer nele como cremos em Napoleão Bonaparte, Pelé. É crer nele, é crer na pessoa, na palavra. É se unir a ele por essa crença. E essa crença, e aqui isso é muito importante para nós, ela não é um psicologicismo, ela não é um debate interior. Será que eu estou unido a ele, não estou unido a ele? Isso é próprio do protestantismo. Essa fé do sentimento, essa fé de uma aposta interior, onde a pessoa olha para si mesma, olha para o céu e pergunta assim: será que eu estou unido a Jesus? Ai meu Deus, e agora? Ai, acho que estou, né? Se a dona fulana está, eu devo estar também, porque fofoqueira igual aquela. Aí começa esses disparates. Você tem gente na sua casa que pensa assim em Deus: não precisa de igreja não, eu sou uma pessoa boa. Ai, mas não vai na igreja agradecer, amor, filho, né? Ô pai, ô mãe, né? O que manda? Vai lá, fulano vive lá. Crer nele é se unir a ele, e isso é muito concreto, como o capítulo 3 de São João, de novo, está falando, tem uma linha mestra ali: batismo. O capítulo 6 tem o capítulo mais difícil dos evangelhos, que é o capítulo da Eucaristia. O pão vivo descido do céu, quem é esse pão, quem dá esse pão, que pão é esse, e o que é esse pão no fim das contas? Carne, sangue, quem come, quem não come, quem bebe, quem não bebe. Vocês também querem ir embora? Portanto, meus irmãos, a nossa fé é muito concreta e prática, ainda que cada um de nós tenha que viver uma experiência própria de fé, ainda que cada um de nós viva uma vida muito particular e às vezes diferente da do outro. A fé ela é muito concreta no batismo, na Eucaristia e no pastoreio. São os 3 temas desse tempo pascal no Evangelho de João que nós vamos ler: batismo, Eucaristia e sacerdócio. É aqui que a gente sabe se crê e se está unido a Cristo. Fora disso é conversa. Fora disso é o sujo falando mal lavado. Fora disso é um otimismo temeroso com relação à minha salvação, minha união a Deus. Batismo, Eucaristia e o sacerdócio. São esses 3 grandes temas do Evangelho de São João o tempo todo, para terminar lá no final com o Evangelho que a gente ouviu domingo passado, o sacramento da confissão. Batismo, Eucaristia, o papel do sacerdócio nisso tudo, por causa do sacramento da confissão. Fala para quem está do seu lado assim: mas isso eu já sabia, não sei porque que ele não vai logo para o assunto. Fala para essa pessoa, fala: isso aí eu já sabia, isso aí, né? Eu já sabia, né? Fala de novo comigo: batismo, Eucaristia, sacerdócio, confissão. Fala, a fé é muito prática. Fala, a fé é muito prática. Ela é muito concreta. Quem nele crê. E esse crer se expressa de um modo muito concreto. É preciso se unir a ele, porque o mundo é salvo por ele. Então é unido a ele que eu me salvo também. Agora,
feito tudo isso, nós não somos bicho, nós precisamos dar um passo. Jesus então, na sequência disso que é tão otimista, né, e tão bonito, ele veio para salvar, não veio para condenar, e ele vai fazer a obra da salvação na cruz. Vem a nossa parte, versículo 19. Ora, o julgamento é esse. Então vai ter um julgamento a respeito do que o ser humano faz ou não faz com Jesus. Um julgamento a respeito do que fiz ou não fiz com o que Cristo fez em meu favor na cruz do Calvário. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Jesus fala de si mesmo no Evangelho de São João com algumas imagens. O pão, a porta, o pastor, né? A luz, a água viva. A luz, Jesus. Ora, o julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal pega birra, odeia a luz, nem se aproxima dela, para que suas ações não sejam denunciadas. Veja, a luz veio, Jesus veio, mas os homens preferiram. O que preferiram? E aqui vale então para nós, o que temos preferido? Preferência, meus irmãos, é algo que a gente pode educar na nossa vida. Preferiram, tem a ver com afeto, tem a ver com costume, tem a ver com hábito, tem a ver com repetição. Preferiram. É uma escolha do afeto, é uma escolha da carne, da inclinação. Não é isso? Prefiro suco disso do que suco daquilo. É preferência. Acontece que as nossas preferências podem ser educadas e até mesmo superadas em vista de uma verdade, de uma razão, correto? Então, acho que todo mundo prefere uma pizza, sei lá do que, com borda não sei do que, correto? Do que um prato de folhas verdes, limão e sal e uma água com gás, convenhamos. Quem é que prefere isso? Mas à luz de uma verdade de que o colesterol está alto, vai infartar desse jeito. De que isso aqui é mais saudável, nananana, a pessoa começa a educar seus prazeres, suas preferências, certo? Apesar de que nós nunca deveríamos comparar Jesus, fazer comparações onde Jesus se pareça com um brócolis ou uma água com gás, porque ele é a verdadeira alegria e delícia da vida, mas você está entendendo o que o Pá está falando. É para entender. Mas veja, preferiram as trevas do que a luz. Por que preferiram as trevas do que a luz? Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela? Pode ser. Que veio de uma família que Deus o livre, porque cresceu vendo tal e tal coisa, porque misteriosamente também já nasceu com uma natureza um tanto quanto mais avessa à piedade, às coisas, não sei, porque veio com algum defeitinho de fábrica, um pino desencapado na cabeça, não sei, cada um carrega uma cruz. Porque me magoaram, me feriram demais, olha o que ele fez comigo, olha o que ela foi aprontar, cada um carrega uma cruz, porque estou desempregado, suspeita de câncer, e o marido chegou tarde de novo, porque tanto que eu trabalho, padre, essa mulher só chora, não sai da cama, não abre a porta, não abre as cortinas, vive nessa depressão, esses meninos não me escutam, meu sócio, Deus o livre. Cada um carrega uma cruz. A gente precisa saber por que é que estamos preferindo o que estamos preferindo. Agora, para que saber? Saber a verdade sobre nós, para podermos inclusive rezar do jeito certo. E entender, meus queridos, história triste não abre a porta do céu. Chegar diante de Cristo, diante de São Pedro, né? Lá na porta do céu, esperar que ela se abra, porque a nossa história foi triste e porque ela foi assim, é que eu fui assado, é negar a eficácia de Jesus. O personagem principal da história de cada um de nós tem que ser Cristo, e não a nossa ferida, e não a nossa história triste. Então vou chegar um dia lá na porta do céu, tendo vivido uma vida que preferiu as trevas, a treva da mágoa, do ressentimento, da tristeza, a treva de ser eternamente um fardo para o outro e nunca uma alegria para ninguém, a treva dos pecados mais feios e sujos. Tá, e aí a porta do céu vai abrir para mim, porque tudo isso aí foi porque aí eu conto uma tristeza que eu vivi, eu conto uma desilusão que eu passei, eu conto uma pancada que eu tomei, e falo: São Pedro, abre a porta do céu para mim,
porque isso aqui é tão maior, tão mais forte do que Jesus, o Evangelho e a sua graça, que eu fui assim. Aí São Pedro pega, vira para Jesus e fala: Jesus, vamos deixar entrar, né? Deixa eu abrir a porta para esse aqui, porque o que você fez, Jesus, foi bonito, foi forte, mas não tinha como resolver a história, né? Do Felisbino aqui, pobrezinho do Felisbino. Ei, Felisbino, entra, querido. É doido, filho? É maluco? Você pirou da cabeça? A luz veio e nós precisamos preferir a luz. De que buraco você tem que sair para preferir Jesus? Problema seu. De que buraco eu tenho que sair para preferir Jesus? Problema meu. Com qual demônio você luta? Você que lute com o seu, que eu estou lutando com o meu. A luz veio por misericórdia e por amor. Está tudo feito, tudo pago. Eu só preciso tomar posse disso. Como que se toma posse disso? Batismo, Eucaristia, através do sacerdócio e da confissão. Cada um que lute, cada um que acorde, cada um que procure a ajuda que for preciso para não ficar sem essas coisas. Porque a salvação está feita e dada nessas coisas. E a gente precisa ir ao encontro disso. Mas preferiram as trevas. Trevas aqui é toda a imagem do pecado. Mas sempre que a gente fala assim, preferiram as trevas e joga essa questão do pecado, a gente logo pensa no quê? Sexo, droga e rock and roll. É aquela vida assim, aquela vida devassa. Também é isso. Mas não é só isso não, minha gente. A gente prefere as trevas quando a gente prefere o nosso ego, a nossa autojustificativa para tudo. A gente prefere as trevas quando a gente empaca na vida diante do bem a ser feito e fica vitimizado do porquê que sofro ou porquê que eu deveria fazer isso. Só eu que rezo, só eu que faço. O ser humano empaca na vida. Preferir as trevas do que a luz. Não é só essas coisas gravíssimas, também são. Mas cada um de nós precisa encontrar dentro de si onde é que está a treva e a luz para ser escolhida. Qual treva, qual luz se apresenta para mim, né? E aí então diz Jesus: mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. E aqui está, meus queridos, os nossos comportamentos mudam a nossa cabeça. É bem verdade que se a gente mudar de cabeça, pode ser que a gente comece a mudar de comportamento, mas essas coisas elas andam muito juntas. Os nossos hábitos, as coisas que a gente faz, elas têm o poder de mudar a nossa mentalidade. Sabia disso? A gente começa a ceder muito a um hábito, a um comportamento, aquilo começa a mudar a nossa cabeça. E aquilo que por um momento eu reconhecia que era errado, chamava de fraqueza, dizia até que tinha vergonha e falava, precisava mudar isso aqui, sabe? Não, eu sei, precisava mudar. Não muda logo não para você ver. Não muda nunca mais. Aí a pessoa começa, intelectualmente, a justificar, explicar e, quando não, propagar aquilo que ela faz. Você pode ver que todo mundo que vive em pecado é filósofo. Todo mundo que vive em pecado é uma mistura de psicólogo, filósofo e teólogo. Ele sabe tudo. É ou não é? Pega uma pessoa que vive bem erradinha na vida, assim. Ela está vendo toda torta. Vai conversar com ela para você ver. É uma mistura, amigo, de Platão, Freud. É um negócio doido, cara. E ainda sabe citar uns versículos bíblicos pelo meio. Olha o que Jesus está dizendo. Quem pratica o mal começa a odiar a luz. A luz começa a irritar. E não se aproxima da luz. E tem muita gente que não se aproxima de Jesus e não pensemos que é porque, eu não vou lá não que Jesus vai tirar minha cervejinha. Eu não vou lá não porque Jesus vai tirar minhas mulheradas, almarada. Também tem. Mas muita gente não se aproxima de Jesus porque senão Jesus vai tocar no meu ego, no meu orgulho, nessa minha melancolia, nessa coisa encruada que eu vivo, nesse meu jeito tristão de narrar a minha história. Eu não vou lá não, senão Jesus vai mexer dentro de mim. Aí cada um sabe onde é que Jesus vai mexer. É igual quando você pega, né? 10, 11 anos depois, uma cidade desse tamanho, você consegue achar quem não fez um acampamento ainda. Aí a pessoa pega e fala assim, é que eu não estou pronta. Ué, mas você não foi, não sabe o que tem lá. Como é que você não está pronto? Não está pronto para o quê? Do que você está falando?
Por que você não está pronto? A pessoa sabe, gente, aí que está. A gente não é burro como a gente gosta de pintar para os outros. Ninguém é tão inocente assim na vida. Ninguém. A própria igreja ensina que dos 7 anos em diante, 7 anos, se foi batizado já pode ir se confessar. Não precisa esperar a confissão da primeira Eucaristia lá com 10, 11 anos, não. Pode ir com 7, que se apertar você encontra pecado ali. A gente tem essa cara de... Não tem ou não tem? Olha para o lado, não tem? Tem uma cara... Eu não estou pronto ainda. Opa, vamos conversar sobre isso. Não está pronto para o quê? Por que não está pronto? Do que você não está pronto? A pessoa já sabe. Porque ninguém é tão assim. Ela já sabe o que vai ter que enfrentar dentro de si, o que vai ser questionado dentro de si, e já sabe tudo. Impressionante. Como às vezes a gente já sabe algo, nem precisa ir lá no lugar que fala do algo. Eu já sei. Eu não estou pronto. Percebe? Então veja, existem coisas em nós a ser mexidas, espremidas, cortadas, arrancadas, mas a gente cria apego. E sim, é possível se apegar ao mal, se apegar ao pecado, né? É possível se apegar ao que não soma na minha vida. Mas, meus irmãos, o perigo é quando isso vira inclusive a minha filosofia, vira inclusive o meu argumento. E aí Jesus está dizendo: quem pratica o mal odeia a luz, nem se aproxima dela, para que as suas ações não sejam denunciadas, não sejam questionadas. E aqui está o julgamento, né, do mundo. A luz veio, a correspondência do ser humano. A gente vê isso aqui na primeira leitura que a gente está ouvindo todos esses dias, né? Esse início do livro de Atos dos Apóstolos, a história dos apóstolos e toda a confusão que virou a vida de Pedro, porque ele curou aquele paralítico à porta do templo. E aí a gente vê essa dureza de coração, o quanto eles sabem que eles estão diante da luz, mas continuam preferindo suas trevas, de não dar o braço a torcer. Daqui a pouco eles vão dizer de Pedro: mas esse homem e esse outro, eles não são pescador analfabeto? Como é que fala bonito desse jeito? Eu sou estudado, não falo bonito como um pescador? Sabe, o ser humano e as suas maluquices interiores, né? Por isso, meus queridos, a gente precisa se confrontar com a luz do Evangelho. E Jesus disse: não se aproxima da luz para não ser denunciado, desmascarado. O Evangelho nos denuncia, nos desmascara. Por isso que a gente precisa rezar. Por isso que a gente precisa aprender a contar as coisas para Deus. Sabe, a gente precisa parar de novelizar, dramatizar e glamourizar nossos defeitos e dores. Viver essa experiência de confrontar-se com Deus. A nossa vida tem uma imagem que uma vez eu escutei e isso me ajuda tanto, que é assim, a imagem, para falar do nosso mundo interior e das nossas convicções, né? Que o ser humano, você e eu, muitas vezes, a gente é igual onda na praia, né? Igual onda do mar, aqueles cantos de praia, assim, né? Talvez você já viu isso. Aquelas ondas que vão estourar, elas recuam, elas dão aquela dobra, né? E BUM! Daí tem aquelas bandeiras vermelhas, você não pode ir lá, que você entrar ali, ela te suga, te leva, te mata, né? Aquela onda imensa, ela é muito violenta, ela vem com muita força. BUM! Mas geralmente você já viu também, existem aquelas grandes rochas à beira-mar ali, que aí essa onda vem e bate nela. Sobe aquela fumaça de água, né? Aquele vapor. E logo atrás da rocha é uma lagoazinha. Criança pode brincar ali. Então vem aquela onda intempestuosa, aquela coisa assustadora, ela vira o barco se tiver. Aí ela tromba naquela pedra. Vira vapor e desce. Nós somos como essa onda também. A gente está todo nervoso, todo odiando, todo querendo mandar papo. É ou não é? Se eu pego eu mato. A gente está todo cheio de uma justificativa. Jesus vai me entender que a minha mulher engordou, ficou velha e sempre foi uma mulher difícil, não era igual a minha mãe. Aí agora, né? Eu ainda sou jovem, se fosse ver, eu encontrei um amor e a outra, né?
Engraçado que sempre encontra um amor quando é mais nova e mais magra, mais detalhe isso, né? Mas tá bom. Mais nova, mais doce, mais não sei o que, não é isso? Com mais vida útil, a senhora está entendendo o que o padre está falando, né? E aí eu quero conversar isso com o meu psicólogo. Aí eu quero conversar isso com um padre. Eu quero justificar isso. Que nós somos assim, a gente precisa verbalizar algumas coisas e ouvir um amém de alguém para agarrar de vez as coisas em nós, né? Não fala com o padre não, nem com o psicólogo, nem com o padre. Vai lá no sacrário, ajoelha lá na frente do sacrário. E conta essa história para Jesus, não conta para mim. Vai lá e pega essa onda, bum, e tromba com a luz que é Cristo, com as páginas do Evangelho, e vê se você continua essa onda intempestuosa. Nada, a gente vira água loguinho. Só que para virar água, primeiro tem que trombar, né? É a trombada que dói. E é da trombada que a gente foge. Então, meus queridos, muitas vezes a gente está como essa onda, né? A gente está pronto para virar um mundo, cheio de convicções, cheio de pulsões. A gente precisa trombar com a rocha que é Jesus, na sua palavra, na oração. E é por isso que é importante rezar com a palavra, a partir da palavra. Porque tem gente que reza só a partir de si e da sua própria onda interior, não é isso? E aí a gente leva para Deus, para Nossa Senhora, para São José, hoje nessa missa, o quê? Tudo que em nós está intempestuoso. Por isso que a gente precisa trombar com Jesus, com a sua luz, que está na sua palavra. Sossega rapidinho, passa rapidinho. Então vai contar para Jesus. Tromba esse afeto, tromba essa decisão, tromba esse apego, faz trombar com Jesus. Vamos ver se sobrevive essa trombada. Se sobreviver, amém. Se não sobreviveu, foi misericórdia de Deus nos apacentando e apaziguando. Mas essas primeiras leituras estão aqui para isso. O ser humano que não consegue ou não quer preferir a luz por causa dos seus apegos, das suas convicções e dos seus erros. E aí, para corroborar tudo isso, o anjo do Senhor apareceu aqui nessa primeira leitura. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Eles estão presos, né? Pedro e João estão presos. Aí versículo 19 diz assim: porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e fez os dois sair, dizendo, versículo 20, olha que lindo isso aqui, é como que um grande resumo do que somos, da igreja, da fé. O que o anjo diz aos apóstolos? Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. O que é o cristianismo? Um modo de viver. O que é entrar na fila da comunhão? Implica no quê? Um modo de viver. O batismo que recebemos e renovamos todos os anos na vigília pascal é o quê? Um modo de viver. A Eucaristia que vamos receber é para que comungamos? Para um modo de viver. E de falar ao povo a respeito desse modo de viver. Jesus é um modo de se viver. Então a gente precisa confrontar as coisas e preferir a luz. Aí Jesus termina no Evangelho dizendo: mas quem age conforme a verdade, e a verdade é Cristo, né, o Evangelho, mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, não tem medo dela. Quando a gente deseja a verdade, e verdade aqui, meus irmãos, não só, também, mas não é só, a verdade intelectiva das coisas. Qual que é a verdade? As curiosidades que às vezes a gente tem, né? Padre, é verdade que quando a gente morre, não sei o que. A gente tem umas curiosidades sobre Deus, sobre Bíblia, né? A verdade. A verdade aqui, meus irmãos, agir conforme a verdade, é agir conforme Jesus. E você sabe que na fé, às vezes existem alguns pontos nunca respondíveis, né? Nunca respondíveis. Existem curiosidades nossas sobre a fé que até a igreja deixa uma ou outra em aberto. E agora está na moda, né? Aí o povo quer saber, padre, eu vi um vídeo do pastor lá, não sei o quê, que falou do arrebatamento da igreja, e que aí vai arrebatar, mas outro não arrebata, não sei o quê. O que o senhor vai falar? Eu não sei, eu só sei que um dia nós tudo vamos saber se tinha ou não tinha um arrebatamento.
E eu gostaria de saber isso lá do céu e não do inferno. Então, para saber certas curiosidades que você pode ter sobre a fé, e que às vezes esses assuntos não fecham, era um dia todo mundo vai saber todas as coisas, minha gente. Um dia não haverá essas dúvidas. Eu gostaria de saber todas as coisas lá no céu, numa nuvem, só para mim. Verdade mesmo. Num telão 1000 polegadas, passando os gols do Palmeiras. Sossegadinho. Do que saber certas coisas que às vezes a gente não sabe, debate, sentado no colo do capeta, girando no espeto na fogueira lá. Aí então entra um segundo tipo de verdade tão importante para a nossa vida: agir conforme a verdade. Então, agir conforme Jesus agiria. Nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, nos frutos do Espírito Santo de Gálatas 5:22, vivendo aquelas coisas ali, gente. Ainda que a gente não tenha todas as clarezas e aposte as nossas fichas em coisas secundárias, que um dia do céu e não do inferno, Deus me livre, a gente vai saber se era assim ou assado, a gente não erra o caminho. Agir conforme a verdade. E pedir a Deus, através da palavra e da unção interior do Espírito Santo, que a gente encontre a verdade de cada dia. Hoje é uma quarta-feira. Daqui a pouco você sai ali e a vida começa a acontecer para nós, né? E aí existe uma verdade para cada minuto da nossa vida hoje. Qual é a verdade, qual é o erro? Quando eu estiver com pressa, qual é a verdade, qual é o erro? Se eu ficar nervoso, se eu estiver com muita dor no corpo hoje, a minha cabeça não está boa, eu não sei, né? Não dormi direito. Aí vem a pessoa mais chata, que eu menos gosto, puxar assunto comigo, me pedir um favor. Existe uma verdade, existe um erro no modo como eu vou atuar na vida. Entende isso? Existe uma verdade. Depois do banho, tomou banho, o que faz com a toalha molhada? Olha, isso é um ato da salvação humana. Tem uma toalha molhada, acabou de se enxugar. Existe uma verdade para essa toalha. É sério, existe uma verdade. Ela vai ficar pendurada, esticada. Deus que atua na vida. Deus que atua na vida. Eu sou pai, tenho 2, 3 filhos, estou muito nervoso, estou muito insatisfeito. Aí o menino fala assim: pai, o fulaninho, que é o outro irmão, me empurrou, sei o quê. Tem uma verdade nesse fato para esse pai aqui. Mandar tudo às favas, catar a chave do carro e ir para o boteco, sentar um porrete nas crianças, ou fazer o quê? Tem uma verdade aí. Tem uma verdade quando a gente sente uma tristeza, um oco no peito, um vazio, uma vontade de só dormir. Tem uma verdade, e tem uma treva e tem uma luz nesse sentimento aí. O que eu escolho? É aqui que a gente corresponde ao que Jesus fez na cruz. É aqui que a gente se salva. Então, meus irmãos, a salvação, a graça, ela vem, óbvio, do batismo, da Eucaristia, do sacerdócio, da confissão. Vem, óbvio, quando a gente reza, e é preciso rezar, é preciso invocar o poder de Deus sobre nós. Hoje é quarta-feira, a gente quer invocar a intercessão de São José. Mas a graça de Deus também vem através da verdade que me convoca, através da vida, das coisas. Então, o que Jesus está me dizendo nessas coisas da quarta-feira? E quando eu escolho o que eu escolho, eu dei um passo em direção a Ele, me unir a Ele ou me distanciar dEle. É aqui que a gente se salva, nas nossas coisas que vamos preferindo. E nós podemos educar melhor o que andamos preferindo. À luz da palavra, da oração, da humildade e da graça de Deus, que começa sempre iluminando a nossa cabeça. Jesus sempre chega na nossa vida assim. Nos acolhe, nos ama, mas já começa a virar uma chavinha dentro da nossa cabeça. Porque o julgamento é esse. As preferências, o que preferimos. E Ele é a luz da nossa vida. E claro, esse modo de viver que é Jesus, que é o Evangelho, que é a igreja, ele não é 100% possível à nossa força humana. Não é.
É por isso que existe a graça de Deus, é por isso que existe a oração. Porque muito disso que eu sei e você sabe, a gente não dá conta de fazer. A gente não tem força em si para tudo isso. Ai de quem quer andar com Jesus por conta e risco. Vai até um ponto. Chega no meio do caminho, fica com a língua de fora, não vai mais. Aí fica desiludido com Deus e com a vida, até revoltado com Deus. Ah, mas por quê? Mas por quê? Porque você foi sozinho nesse caminho. Não é sozinho que se vai. É unido a Jesus. Para um modo de viver. E quando a gente entende isso, a gente entende São José. As preferências de São José. São José precisou preferir a vontade de Deus, o plano de Deus, ou preferir seus pequenos sonhos, que ainda que bonitos e legítimos, não eram tão grandes e nobres quanto os de Deus. Preferir a Virgem Maria e Jesus, preferir aquela vida doada para um propósito, que de início ele nunca nem tinha pensado para si. Quando a gente pensa a história de São José, meus irmãos, a gente entende isso. Deus, na sua misericórdia e graça, nos visita e nos atravessa. São José não estava se preparando para ser quem foi. São José não estava se preparando para ter o papel que teve. São José era um homem bom, virtuoso, unido a Deus. Aí Deus vem e atravessa a vida dele e joga fora tudo o que ele sonhava ou até se preparava e propõe algo novo. A gente vive essa experiência na vida. Jesus entra na nossa vida e nos propõe algo novo, que a gente não imaginava, que a gente não desejava. Porque a história dos apóstolos é assim. São Pedro estava lá se preparando para ser papa? Estava nada, ele estava jogando a rede, era o que ele tinha para fazer na vida. E fazia bem feito, fazia em Deus. Aí chega Jesus e fala, vamos deixar essa rede, esse barco para lá, deixa eu te contar um negócio. E lá vai São Pedro viver uma vida que ele nunca nem imaginou. Tiago, André, João, Filipe, todos eles, os santos e santas de Deus. E Deus, quando se aproxima do ser humano, de você e de mim, como se aproximou de São José, muitas vezes Ele nos coloca algo que a gente nunca nem pensou, que a gente nunca nem imaginou, que a gente não ambicionou, mas é convite de Deus para nós. E a gente aprende essa fé e essa doação e esse modo de viver. Peçamos a São José que hoje nos ajude a preferir a Cristo, ouvir a Ele, né? E preferir a Ele, para que a gente abrace com o coração inteiro e alegre tudo o que se refere a esse modo de viver. E abrace também, com coragem, com alegria, com fé e generosidade, tudo aquilo que para nós talvez esteja sendo novidade, que a gente nunca pensou, nunca sonhou, mas que Deus vem e põe diante de nós na sua misericórdia, na sua bondade, e nos convida a fazer, a ter e ser com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.